Tudo que Deus espera de nós é a nossa obediência. Se eu perguntar o que você espera de Deus, você vai dar uma lista enorme. Mas será que você está obedecendo a Deus? Bom, você pode saber se você realmente tem obedecido a palavra de Deus. Quem ama Deus? É aquele que ama a palavra dele e obedece. Hoje vamos estudar Eclesiastes capítulo 6. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. E você, vai parar ou vai continuar? Eu vou permanecer aqui gravando os vídeos e disponibilizando para você meditar junto comigo. Quantas vezes você achar que seja necessário. Vamos pedir a direção? Meu Deus, que o Senhor nos abra o entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Aquilo que o Senhor vai falar através dela venha de encontro à nossa necessidade e nos dá coragem para abrir mão de tudo aquilo que nós estamos fazendo para fazer o que Te agrada. Amém. Há um mal que tenho visto debaixo do sol e é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riqueza, bens e honra e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, e Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come. Também isto é vaidade e má enfermidade. O comentário diz, um mal que tenho visto. Salomão observou que muitas pessoas consideravam o dinheiro como seu maior bem, por isso eram capazes de fazer tudo. Porém, ao obtê-lo, elas não conseguiam usufruir dos seus benefícios. Compreendemos isso ao vermos que pessoas ricas normalmente têm amigos fingidos, estão mais expostas à violência e vivem com muitos anseios a fim de aumentar e proteger sua fortuna. Com isso, aprendemos que o homem não deve colocar sua confiança na fama, na honra ou nas riquezas, pois nenhum desses privilégios o beneficiará na eternidade. Então, é para se refletir, Porque, de fato, quando a pessoa tem muito dinheiro, normalmente ela tem muitos amigos. No dia em que ela não tiver nada, ela vai poder contar os amigos e talvez ela conte nos dedos. E não vão ser muitos também. 3. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. É aqui que a Bíblia fala sobre o aborto, Sobre aqueles que era melhor não ter nascido. É como você imaginar pessoas tão pobres que já passam fome, por vezes terminam tendo filhos, e esses filhos vêm morrer depois de nascer por causa da desnutrição, da fome. Então, era melhor não ter nascido. Então, é nesse aspecto que a Bíblia fala do aborto, Não da maneira que ele é tratado, banalizado nos dias de hoje. No 4, porquanto em vão veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mas descanso tem este do que aquele. De fato, uma criança, enquanto ela está no seu período de inocência, ainda que seja, por exemplo, um feto, e uma mulher que sofre um aborto espontâneo, por exemplo, eu acredito que aquele ser vivo que está dentro daquela mulher, ele tem uma alma, ele recebeu uma alma, ele é um ser vivo, ainda que ele não pense ou não raciocine, ou ele não tenha noção da vida ainda, mas já é uma alma. Mas a partir do momento que esse feto ou a criança, no período da inocência ela morre, ela está salva, graças a Deus, Quantas crianças morrem, Hoje nós vemos o abuso, as situações que as crianças sofrem, e muitas delas morrem nessas circunstâncias, e graças a Deus, a criança, quando ela morre salva. Seja qualquer que for o motivo. O versículo 6 agora. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? O que mais tem o pobre que saber andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade, aflição de espírito. Seja qualquer o que for
Já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem, e que não pode conter com o que é mais forte do que ele. Na verdade, que há muitas coisas que multiplicam a vaidade, que mais tem o homem de melhor. Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vida, de vaidade, os quais gastam como a sombra. Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? O comentário do 10 diz: não pode conter. Como uma criatura feita do pó da terra pode discutir com seu Criador? Como o homem que possui vida curta e tem, ao nascer, o início da contagem dos seus dias, pode opinar ou concorrer com o Altíssimo? Sua trajetória é comparada à da erva do campo que nasce e no mesmo dia morre. Está lá no Salmos 90, versículo 6. A morte não é uma possibilidade, mas uma realidade para justos e perversos. Assim, investir esta vida frágil e fugaz em conhecer o Todo-Poderoso é uma prioridade, para não dizer uma urgência. Mas conhecer a Deus não significa contender com Ele, opondo-se à sua palavra e direção, e sim desfrutar de comunhão com o Senhor. O assunto da morte, realmente, para muitas pessoas, ela prefere evitar, ou porque ela tem medo, desconhecimento. Mas para quem está salvo, é lucro, né? Porque ela vai poder, então, chegar aonde ela sempre almejou chegar. A morte não é algo ruim para quem está salvo, naturalmente. Ele sabe que se o momento dele chegar e quando chegar, ele vai se encontrar com seu Senhor e Salvador. E você? Qual é a sua maior motivação? Eclesiastes capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Tá vendo? Tá aqui. O dia da morte do que o dia do nascimento, né? Nascimento, talvez você nem se lembre. Eu não lembro do meu dia do nascimento. Sei a data, mas não o que aconteceu. Mas também não sei o dia da minha morte, mas também não temo ela, porque eu tenho certeza para onde irá minha alma. No 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam o seu coração. É um fato, né? Eu já fui muitas vezes fazer velórios de pessoas da igreja que morreram, e naquela hora se reúnem, né, os filhos, familiares, amigos, conhecidos, enfim, são pessoas de diversas religiões. E eu já percebi muitas vezes, por exemplo, quando se reúne a família e sabe que é um pastor, e principalmente da Igreja Universal, eles já olham assim com raiva, nervosos, né, meio que querendo sair dali, não querendo dar ouvidos, mas quando nós abrimos a Bíblia e nós falamos algo que vai de encontro à alma deles, então o coração deles é quebrantado. Ali acaba a religião. Ali acaba tudo, porque quando nós fazemos eles olharem para quem morreu e levamos ele a uma reflexão da vida, falando, olha, aquela pessoa, a vida dela acabou nesse momento. Muitos falam, o mundo não acabou até hoje, mas o mundo para aquela pessoa acabou nesse instante. Ela vai ser enterrada, o corpo dela vai ser enterrado, mas e a alma dela para onde foi? E a sua para onde irá? Então, é nessa hora que a pessoa para refletir, no fundo, né? E as suas prioridades, né? Às vezes a prioridade da pessoa é ganhar dinheiro, é trabalhar, e ela está esquecendo a família. Às vezes a prioridade da pessoa é outra e ela está esquecendo de investir na sua salvação. No 3, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque Deus usa os momentos de tristeza, de dor que nós enfrentamos para falar conosco. Porque normalmente quando está bem, as coisas estão bem, está tudo correndo bem, o ser humano não tem tempo para parar para falar com Deus. Está tudo bem? Para que ele vai falar com Deus, né? Ou por que ele vai numa igreja se as coisas estão correndo bem para ele? Então, quando o ser humano não tiver um encontro com o Criador, ela então vai ter o Criador nos céus e ela na terra. Quando precisar dele, ela chama. No 5, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela
tal é o riso do tolo também, isso é vaidade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Eu creio nisto, né? É melhor o fim das coisas. E de fato, se eu olhar, por exemplo, para o meu início na fé, né? Quando eu comecei, e para o que eu sou hoje, melhor é os dias de hoje. Estou mais maduro, sei aonde eu quero chegar, estou definido no que eu quero. Quer dizer, Deus, Ele vem trabalhando em mim ao longo desses tempos e vai continuar trabalhando. Então, melhor é o fim das coisas. 9. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este, porque não provém da sabedoria essa pergunta. É verdade, tem pessoas que elas ficam presas ao que passou, seja ele bom, seja ele ruim. Não adianta você ficar preso ao passado. Passado passou. O segredo é você aceitar o que aconteceu e seguir em frente, né? Tem pessoas que fizeram do limão uma limonada, aproveitaram a dor que elas sentiram, o problema que elas passaram, e hoje elas podem ajudar outras pessoas a enfrentar suas dores, seus problemas. Então, quer dizer, elas superaram aquela situação. E isso é olhar para frente. No 11, tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que parece na sua justiça e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. E fato, né? Eu vou usar um outro termo, né? A pessoa que comete sincericídio, né? Ela é sincera demais e ela termina falando o que pensa e ela termina causando mais problemas para as outras pessoas. Mas ela diz, é porque eu sou muito sincero. Mas ser muito sincero também é um problema. Há de ter um equilíbrio, né? Não tem problema você ser sincero, mas você não pode ser demais. Nem de mais e nem de menos. No tempero certo, é igual o sal, né? Se você pôr pouco sal, a comida vai ficar insossa. Se você pôr muito sal, a comida vai ficar salgada. Também não vai ser bom de comer. Então, mas quando o sal está na medida certa, aquele alimento vai ter todos os sabores ali realçados naquela comida. 17. Não sejas demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isso, e tenha daquilo, não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Comentário do 1 ao 18 diz a boa fama. Esse capítulo contém uma revelação, uma relação daquilo que faz sentido para a vida e que deve ser realmente considerado valioso. Salomão inicia falando da importância de uma boa reputação, que é reflexo de um bom caráter, pautado na honestidade e no temor. Muitos se preocupam em construir carreira, patrimônio, relacionamentos, mas poucos se atentam em proceder sabiamente para ter um bom nome. O prestígio de ter um bom nome foi comparado ao privilégio dos nobres da antiguidade, que foram os primeiros a usar ungüentos perfumados. No entanto, o unguento, apesar de ser muito precioso por ser um emblema de status e poder, possui um aroma passageiro. Ao contrário da boa reputação e do bom nome, que por ser construído sobre uma vida reta, tinha e tem um grande valor diante de Deus e dos homens. Nós vivemos em um mundo hoje que as pessoas tentam tirar essa reputação. Você não tem que lutar contra os homens por ela. Lute diante de Deus, porque é Deus quem dá ela. Deus dá e Deus tira. E se você se manter fiel, firme com Jesus, Ele vai fazer sua reputação ser boa.
19. A sabedoria fortalece ao sábio, mas do que 10 poderosos que haja na cidade. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. O comentário do 20. Não há homem justo. Quando atentamos para a nossa condição humana, sujeita a falhas e pecados, constatamos que o homem, por si mesmo, não tem como ser puro aos olhos de Deus e muito menos defender sua própria justiça. Todos pecam e, portanto, são culpados. Somente a fé no Senhor Jesus nos justifica e nos dá acesso à sua sublime presença. 21 agora. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. O comentário do 21. Críticas injustas. Ninguém deve se chatear com tudo que escuta, tampouco guardar em seu coração os julgamentos injustos que fazem a seu respeito. Há pessoas que, por serem muito sensíveis, facilmente se magoam, por isso se tornam inseguras e infelizes. No entanto, quando temos o Senhor por testemunha de nossos atos, somos justificados por Ele. Portanto, não devemos nos preocupar com as palavras alheias para que elas não tirem o nosso foco da fé e da salvação. Então, não tem nenhum problema você, por alguma razão, ser uma pessoa mais sensível, né? Por guardar mágoa, por guardar algum sentimento. Esse não é o problema. O problema é quando você dá valor a essas coisas. O seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, vai fazer com que você deixe passar muitas coisas e você não se importe com aquilo que estão fazendo. Aí muitas pessoas podem falar assim, mas eu vou ser um tolo aos olhos dos outros. Mas o que você quer? Você prefere ser um tolo aos olhos dos outros e ter seu coração limpo e agradar a Deus? Ou você prefere guardar uma mágoa e ficar batendo numa mesma tecla e se passar por difícil para todo mundo? Então, tem coisa que não vale a pena, né? Você tem que colocar tudo numa balança. Será que o que eu vou fazer vale a pena? Então, esse sentimento que eu estou guardando é para quê? Ele vai me levar aonde? Então, é você raciocinar. Isso se chama fé inteligente. 22. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste a outros. Tudo isto proveio pela sabedoria. Eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Eu apliquei o meu coração para saber inquirir e buscar a sabedoria, a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade e insensatez é que a estultícia é loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa que a outra para achar a razão delas, a qual ainda busca a minha alma, porém ainda não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. O comentário do 28, busca a minha alma. Embora Salomão possuísse sabedoria, escolheu viver de modo insensato em sua vida amorosa. Ele tomou muitas mulheres como esposa, inclusive estrangeiras, que a conduziam à idolatria. Nesse versículo, Salomão não se mostrou preconceituoso com o sexo feminino e muito menos fez uma declaração machista, mas a falta de uma família estruturada pode ter contribuído para a sua reflexão acerca da sua vida. Nós vamos ver que Salomão não teve muitos filhos, ele teve filhas, mas só apenas um filho, que nós vamos conferir logo quando ele passar o reinado para o seu filho. Foi o único filho que ele teve, não teve mais. Teve, acho que 1000 mulheres, se eu não estou em erro. Então, eu acredito, né, agora refletindo, que, por exemplo, talvez ele quisesse ter mais filhos. Com certeza, esse deveria ser muito desejo do coração dele, né? Então, imagine, uma das mulheres dele era idólatra, tinha um ídolo. Então, quando ele ia ter relações com ela, com certeza ela falava, olha, se nós adorarmos esse ídolo aqui, esse Deus,
Ele é o Deus da fertilidade, ele vai nos dar um filho homem. Então ele aceitava como meio de poder ter uma resposta com respeito ao desejo do coração dele. Quer dizer, o desejo do coração dele deixou ele então ser enganado. Então ele enganado fez coisas que afastou ele da presença de Deus. E assim o ser humano. Toda vez que nós dermos ouvidos a um coração enganoso, estamos sujeitos a ele e vamos nos enganar e podemos nos perder. Guarde sobretudo o seu coração, tá bom? Que Deus continue abençoando. Dá o seu gosto se você tem gostado do conteúdo e mande esse vídeo para alguém. Vamos incentivar mais pessoas a lerem a Bíblia. Eu tenho certeza que Deus vai fazer essas pessoas conhecerem a Deus também. Tá bom? Fique bem, Deus abençoe.